Vamos brincar de poesia? Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Eu trabalho com um grupo de pais, já tenho 8 anos. Eu fazia grupo de estudos, de debates, com os temas que as mães, que os pais traziam para mim. Partindo de um problema real, de uma necessidade da escola, de um problema prático, eu comecei a trabalhar com a leitura no grupo que eu já fazia com os pais. Antes do projeto, quando nós começamos a fazer um projeto de leitura em casa, onde a criança escolhe um livro, leva para casa para compartilhar com a família, nós percebíamos assim que não havia um envolvimento tão grande dos pais, porque eles não se interessavam muito. E o projeto que a Gláucia vem desenvolvendo, ele é muito produtivo para a escola, né? Então, ele partiu de uma necessidade nossa mesmo, da dificuldade que nós encontrávamos de trabalhar isso com os pais. Então, em casa, todos nós nos divertimos muito com esse livro. Além de divertir, vocês aprendem também, as crianças aprendem, a literatura ajuda também na formação integral, né, das pessoas. Eles não traziam o tema da leitura. Até então, eles não tinham trazido esse tema. Por que literatura? Porque literatura é a transfiguração da realidade. A literatura infantil põe a criança no mundo, pela alegria, pelo descompromisso. Então, a criança não sabe coisas, então muitas vezes ela não sabe nem escolher, porque ela não conhece as duas faces. E por que não ficar com isto e com aquilo? São os caminhos da autodescoberta, da descoberta do mundo, que o contato com a literatura possibilita às crianças e jovens. Nós sempre sentimos uma dificuldade dos pais não estarem envolvidos nos nossos projetos de leitura. Como ensinar isso para os alunos? Os pais não conseguiam fazer, né? Então, através desse projeto, a Gláucia trabalhou, então ela conseguiu fazer com que os pais levassem isso para casa, né? E ajudou muito dentro da escola. E nós discutimos aqui, por meio de textos, vídeos. Algumas vezes eu convidava uma psicóloga para participar do grupo, ou uma fonoaudióloga, quando a questão era a linguagem. E as crianças falavam para as professoras, ninguém leu para mim. Então eu não sei recontar essa história porque ninguém leu. E algumas mães vinham falar assim, olha, não manda livro para mim, eu não tenho tempo. Das nossas famílias, quais famílias são leitoras? Dos nossos avós, dos nossos tios mais distantes, digo da minha geração, mas também de gerações mais novas. O livro não estava presente, não está presente. Ele não é presente no nascimento, ele não é presente no aniversário ainda, da maioria dos brasileiros. Eu percebi assim que não adiantava só oferecer livros para as mães, porque como se elas estivessem ansiosas por leitura, como se elas estivessem sedentas pelo livro. Então eu tinha que também ensinar como fazer essa leitura com a criança. Nós começamos a fazer o projeto Leitura em Casa e as professoras se queixavam que os livros vinham rasgados, rabiscados. Eles levavam o livro, não tinham muito cuidado, o cachorro pegava, o irmão rabiscava, o livro sumia e ficava por isso mesmo. Depois do projeto, nós percebemos que houve uma preocupação maior em relação principalmente a essa conservação do livro. E então a iniciativa de fazer um curso de letramento literário para os pais é grandioso, porque o leitor se forma em casa, desde o nascimento. Quando a mãe brinca, serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, ela está trabalhando musicalidade, ritmo, que são integrantes da nossa fala cotidiana e da poesia. Consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Esse poema está no livro Ou Isto ou Aquilo, que tem esse título, que é o livro que a Lúcia escolheu. Vimos que a leitura, ela não estava cumprindo, e seria a ideia, era que eles tivessem acesso. As mães, elas se recusavam ou faziam aquilo como uma obrigação, como uma tarefa escolar. Então, liam para o filho
de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? E aí guardava o livro na pasta para devolver para a escola. Sozinha na torre, Rapunzel cantava lindas músicas. Começou tudo com um recado no caderno da Ana Luísa. Eu fui, né? Cheguei lá na reunião, falei, vou no dia, fui. E gostei, principalmente por causa da literatura, que me chamou muita atenção por sempre gostar de ler. Desde criança eu leio muito, eu gosto muito de ler. E quis passar isso para ela. Eu percebi que, na verdade, quando a escola ela reclama que a mãe precisa abrir as portas e dar oportunidade para que a mãe, né, venha dialogar com a escola e venha também entender como que é essa leitura, porque muitas vezes ela não fazia leitura porque ela não sabia como fazer. Havia essa lacuna e a Gláucia tem preenchido com isso, né, o trabalho dela, e a gente vê o resultado dos pais é muito grande. Então eu preciso oferecer, né, um acervo de qualidade e também ajudá-los a olhar, a atribuir significado para aquilo, a construir os sentidos. Eu aprendi muito nas reuniões lá do grupo de pais da escola, né? Até o jeito de você mostrar melhor, explorar melhor os livros, né? Porque a gente pega o livro, muita gente pega o livro e já começa a ler. Hoje em dia não, até ela mesma pede quem que escreveu o livro, quem fez os desenhos, não, fala ilustração, ninguém fez o desenho, já isso aí é um diferencial, pede. Quando a mãe fala assim, eu preciso então preparar essa leitura antes, preciso ler para mim, preparar para eu poder ler melhor para o meu filho. Quando o pai faz isso, isso é muito legal, deixa de ser tarefa, né? Mudou. E eu digo assim, a leitura é muito boa, porque através dela você aprende muito. E como eu digo, quando eu leio um livro, eu viajo, eu me transporto de um lado para o outro. Aí eu chego nas profundezas do mar, eu vou à fronteira, eu vou à montanha, e sem pedir licença para ninguém, é eu e ele, né? Quando a mãe senta para contar uma história para a criança, a avó, o tio, o irmão mais velho, ela está colocando a criança nesse universo, no universo do imaginário, em que a criança viaja. Então, esse curso que a Gláucia deu abre frente para muitas iniciativas dessa, porque está dando resultado. Nós vimos os depoimentos, né? A dissertação dela traz isso em detalhes. A roda de apreciação é uma troca, na verdade, uma troca de impressões sobre o livro. Elas trazem, elas levaram, elas pegam, retiram no Mar de Histórias o livro, levam para casa, passam a semana. Mar de Histórias é uma imagem muito forte, que já também nos vem da literatura. E o mar possibilita viagem, e ler é viajar. Eu acabo de chegar da reunião, saí da reunião, ela ainda está na aula. Chegou em casa, a primeira coisa que ela pede, você trouxe o livro da reunião da tia Gláucia? E aí, no encontro seguinte, elas trazem o livro e fazem a apreciação desse livro. Então eu lançava a mão da literatura também, porque a literatura sempre foi um recurso que eu sempre utilizei, assim, sempre procurei fazer uso, porque eu sei, de alguma maneira, intuitivamente, eu achava que dava certo. Só vai declamar quem ficar com a peneira na mão, tá bom? Tudo bem? Vamos. Passa a peneira, menina. Vai passar a peneira. Peneira. Peneira, 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 passar. Peneira, peneira, toda peneira parar. 7 e 7 são 14, 1 mais 7 é 21. Tenho 7 amores no mundo, mas me caso só com um. É oportunizar não só o contato, como também essa exploração, essa troca de sentidos. Nós percebemos assim, o pai valorizou a leitura em casa. Depois que ele veio para a escola, que ele entendeu o que é essa leitura, como pode ser feita. Então essa mudança é significativa. Houve muita mudança em relação a isso. A conscientização do pai. O pai começou a dar valor para a leitura em casa. Eu acho fundamental fazer esse trabalho com a leitura nesse mundo pós-moderno, né, que as crianças têm acesso a tablet, toda tecnologia, e a gente precisa valorizar o livro e, mais que isso,
trazer os pais, porque a gente precisa valorizar isso em casa também. E muitas vezes, o que eles acham? Que tem que entrar, que isso é uma coisa da escola. Não há educação completa, a educação inteira é dada pela família, a escola é a sistematização. Então, foi esse meu objetivo, ensinar o letramento literário dos pais, né, por meio também da literatura infantil. E nós temos uma riqueza muito grande de livros escritos para criança, inclusive. Então a gente vê que o trabalho da leitura não ficou só na leitura. Eles começam a participar de outros projetos da escola também, em eventos, em conselho de escola, sabe, em APM. Então foi uma coisa assim muito bom para a nossa escola. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sabendo o que eu quero. Mais respeito, eu sou criança. Quando a criança começa a ler desde a educação infantil, a relação dela com o livro, com a leitura, ela é alterada, ela é modificada. Se ele chegar lá no primeiro ano, no ensino fundamental, com essa vontade de ler e ler e ler cada vez mais histórias, ele vai se formar um leitor no futuro, com certeza. Nós pudemos ver o quanto a Gláucia disponibilizou o diálogo, sentados em círculo, mediou com cantigas, com parlendas, trouxe filmes, trouxe imagens, trabalhou com leitura de imagem e ela trouxe uma diversidade de material. Então, o papel do professor, que estuda, que busca conhecimento é fundamental. Tem um momento em que a Gláucia fala, eu instintivamente já fazia isso. E quando ela buscou uma pós-graduação, um programa de mestrado, aí também ela teve novas oportunidades, um novo mundo também se abriu para aquele trabalho que já era tão cuidadoso, tão bem feito. Mas assim, a gente precisa parar de culpar e entender o que está por trás disso. Por que não lê? Sabe fazer essa leitura? Entende o valor dessa leitura? A importância disso? Passa a peneira, menina, menino vai peneirar. Diga um verso com rima, quando a peneira passar. Peneira, peneira, peneira passar. Diga um verso com rima, quando a peneira parar. Peneira, peneira, peneira passar. Peneira, peneira.